E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bora falar de TI? Eu sou o professor André Olim, que vocês sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Somos Todos TI. E eu vou fazer aí essa continuar, né? Essa minha saga, vamos dizer assim, né? Pelas joias do infinito. Não, tô brincando. Eu fazer a minha saga aqui sobre lógica de programação. Já tinha gravado um vídeo que eu vou deixar no link aqui da descrição, que eu falo sobre introdução à lógica de programação, no vídeo anterior. E aqui eu vou falar agora sobre vamos começar a usar conceitos mais refinados, tá? Então, o primeiro conceito que eu vou falar aqui vai ser sobre estrutura condicional, tá? Então, nós vamos ver aqui usando o software Visualg, né? Vamos então usar aqui a estrutura condicional, tá? Então eu já estou na tela do visual, que eu já expliquei no vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, como eu falei, né? E aqui, ó, já deixei pré-montado, tá? Então já vou pular alguns pontos aqui que eu falei, não vou ficar redundante aqui todo o vídeo explicando o mesmo conceito, tá? Eu expliquei lá no primeiro. Então aqui, ó, já tá montado aqui, né, a ideia, tal, né, a lógica, né, a estrutura do algoritmo. Já deixei pronto isso. E agora vamos começar já a fazer a programação mesmo, né? Vamos direto para programação, né? Então vamos sem mais delongas, né? Vamos sem enrolar muito, vamos direto para programação. Então, o exemplo aqui que eu vou fazer vai ser, vamos verificar se o número digitado pelo usuário, se ele é par ou ímpar, tá? E depois verificar também se ele é múltiplo de algum outro número aí também, tá? Então eu vou fazer essas condições aí, beleza? Então, para trabalhar para estrutura condicional, o comando que utiliza é o comando C, tá bom? Que no caso de programação, se você pega uma linguagem de programação, é o if. Tá? Eu costumo dizer que é o comando favorito do desenvolvedor de software, tá? Porque é um comando que nos ajuda em várias situações, né? Então, variável e if são queridinhos do desenvolvedor, perdão, desenvolvedor de software, tá bom? Então vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos para a programação. Como eu disse, eu vou digitar um número e verificar se ele é par ou ímpar. Como que eu vou fazer? Eu não vou fazer cálculo, é apenas uma verificação, tá? Não tem nenhum cálculo matemático a ser feito. Então eu só vou fazer uma verificação. Existe uma função que faz isso, nós vamos chegar lá, vou mostrar para vocês. Então eu vou criar uma variável chamada número e ela é do tipo inteiro. Só isso que eu vou precisar para esse exemplo. Tá? Então tem uma variável número, eu vou pegar esse número, vou fazer uma verificação com ele e mandar uma mensagem na tela para o usuário. Então o processamento vai ser essa verificação. Tá? Então vamos lá. Então lembra do princípio básico da matemática, né? Desculpa, princípio básico da programação. Entrada, processamento e saída. Então a entrada, o usuário vai fornecer, né, um dado aqui, um valor, né, que é o valor que vai ser comparado. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, digite um número, certo? Vou colocar aqui um número inteiro para ficar melhor. Para o exemplo, tá? Aí leia número, tá? Aqui eu encerrei a parte da entrada de dados, tá? Então eu já vou agora para a verificação, né? Se esse número é par ou ímpar. Aí vou usar o comando C. Como é que ele funciona? Ele trabalha com uma condição lógica. Condição lógica ou condição booleana, né? Que nada mais é uma situação em que você só tem duas possibilidades, você tem dois caminhos a seguir, né? Se a condição for verdadeira, faça uma coisa, se ela for falsa, faça outra coisa, tá? Então, como eu quero verificar se o número é par ou ímpar, eu vou colocar aqui da seguinte forma. Vou colocar assim, ó, é sempre nesse padrãozinho. Se a condição, então, tá? Então assim, ó, se qual seria a condição aqui? A verificação se o número é par ou ímpar. Então, estou dizendo o seguinte, ó, se ele for par, faça tal coisa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, então, sem o A, tá? Sem o tio, tá? Beleza. Então, se ele for par, faça uma coisa específica para mim, tá? Como que eu verifico se esse número é par? É muito simples, viu, gente? Tem uma função chamada mod, tá? Essa função aqui, ó. Essa função, ela retorna o resto de uma divisão. E pela matemática, eu sei que se eu dividir um número por 2 e o resto for zero, quer dizer que esse número ele é par. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número que está aqui, tá? E vou dividir esse número por 2.
Só que ele não vai mostrar para mim o resultado dessa divisão. Por exemplo, se eu pegar 10 dividido por 2, ele não vai mostrar. Se eu colocar 10 barra 2, assim, ó. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó. Número dividido por 2. Isso daqui, se eu fosse o número 10, ele me mostraria o número 5, né, que é o resultado da divisão. A função mod ela não faz isso. A função mod ela me retorna o resto da divisão. Então ela fala assim, por exemplo, assim, ó, se eu colocar assim 10 mod 2, ele não vai me trazer o número 5, ele vai me trazer o resto, que seria 0. Entendeu? E quando eu divido o número por 2, eu só tenho duas possibilidades de resto. Ou é 0 ou é 1. Entendeu? E até por isso que quando você faz conversão de decimal para binário, é exatamente esse cálculo que você faz, né? Dividir por 2 e capturar os resultados, os restos, né? Da divisão. Então, assim, aqui então eu vou colocar assim, ó. Então, se eu estou pegando o resto e esse número é par e é uma afirmação, uma condição lógica, eu tenho que definir o seguinte, eu vou colocar assim, ó. Se número mod 2, ou seja, dividir o número por 2 e o resto for 0, como que eu escrevo isso? Assim. Se número mod 2 igual a 0, quer dizer o quê? Se eu dividir o número por 2 e o resto for 0, quer dizer o quê? Que esse número é par, certo? Então, vou mandar uma mensagem na tela para o usuário, escreva, né? Aí eu vou fazer aquele jeitinho que eu fiz no vídeo anterior, tá? Então, número, né, é par. Vou colocar uma brincadeira aqui, né? E fecho aqui. Beleza? Então tá feito. E aqui eu fecho com o fim C, tá? Esse fim C aqui ele encerra a estrutura condicional. Então tudo que estiver aqui entre o C e o fim C faz parte dessa estrutura. Eu gosto de usar essa tabulação, que eu acho que é mais fácil, né? Alguns chamam de indenção, né? É isso mesmo, né? Que você coloca para a esquerda, para a direita aqui, você faz esse alinhamento. Eu acho bem interessante fazer isso, né? Visualmente é bem interessante para você entender. Tá? Então eu gosto de fazer aqui, ó, deixo para cá bonitinho e tá feito aqui o meu cálculo, tá? Então tudo que tiver entre o cálculo não, desculpa, a verificação. Tudo que tiver entre o C e o fim C faz parte dessa estrutura. Só que eu também quero verificar se ele for ímpar e mandar uma mensagem na tela também se o número for ímpar. Como que eu faço isso? Como é que eu faria dessa forma? Aqui nesse caso, pessoal, tem duas formas. Ou eu coloco um outro comando C e verifico se o número é ímpar, aí o mod seria mod igual a 1. Ou eu coloco a condição contrária, porque nessa condição aqui eu chamo de condição simples. O que seria a condição simples? Se essa condição aqui, ó, a estrutura simples, né? O que seria essa estrutura condicional simples? Se essa condição aqui, ó, ela for verdadeira, ele faz o que está aqui dentro, tá? Entre o C e o fim C. Então ele vem para esse caminho, ele segue esse caminho. E se ela for falsa, faz o quê? Absolutamente nada. Não faz nada. Ele simplesmente fala assim, ó, se for verdadeiro, faço isso, faço o que está aqui. Se for falso, eu não faço absolutamente nada. Agora, se eu quiser que faça também alguma coisa quando for falso, aí antes do fim C, eu vou colocar essa situação, ou seja, explicar o que é, escrever para o computador o que ele vai ter que fazer nessa condição falsa. Aí entra o senão, tá? Que na linguagem de programação, muitas linguagens de programação nós chamamos de else, né? Que significa o quê? A programação mesmo, o que ele vai fazer se for o contrário, né? Então eu vou colocar aqui, ó, escreva, né? Número é ímpar, tá? Aqui, dessa forma. Então, estou dizendo o seguinte, olha, se essa condição for verdadeira, vai mostrar essa mensagem na tela para o usuário. Se ela for falsa, vai mostrar esta mensagem na tela para o usuário, beleza? Vamos executar para ver se funciona bonitinho? Então, vamos lá. Executar aqui, número 2, tá? Número 2 é par, né? Concordo, olha lá. Ele mostra para a gente que é par. Tá vendo a mensagem aqui, ó? Ele é par, tá? Vou até colocar aqui para ele pular uma linha, né? Vamos pular uma linha aqui, escreva L para ficar mais bacana a visualização. Olha lá, ele dá uma puladinha de linha pra gente, tá bom? Então tá lá bonitinho, 2 é par. Vamos colocar um número ímpar aqui para ver se funciona. Tchan, 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 será? Número 7 é ímpar, tá lá pra gente, beleza?
Então tá feito, bonitinho, belezinha, legalzinho, né? E aí eu quero fazer o seguinte, tem algumas situações em que ele também pode nos dizer o seguinte, olha, e se eu tiver mais de uma condição? Né? Por exemplo, eu quero saber se o número é par e divisível por 5, por exemplo. Como que eu faria isso? Né? Então eu vou colocar aqui ó, uma condição, eu vou dizer aqui assim, ó, aí eu tenho que usar o operador lógico. O que é o operador lógico? Ele é um conector, né? Ele vai juntar essas duas condições. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, como é que eu sei se o número é divisível por 5? Desculpa, divisível por 5 não, vou colocar outro exemplo mais fácil, porque senão eu entro no mod também. Vou colocar se o número é positivo, tá? Maior que zero, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, número maior que zero, certo? Tá? E aqui eu vou colocar o operador lógico. Eu tenho três na verdade, mas aqui eu só vou citar dois, tá bom? Que é o operador lógico e o operador lógico ou, tá? Ou no caso em inglês and or, né? O e, pessoal, ele diz o seguinte, olha, as duas condições têm que ser verdadeiras. Aí tem um negócio chamado tabela verdade, que eu vou deixar também lá no GitHub e também no link aqui para vocês entenderem o que é uma tabela verdade, tá? Que seria assim, se a condição lógica for, se as duas condições forem verdadeiras, ele vem para o então. Do contrário, se uma das duas forem falsas, ou as duas sendo falsas, ele cai na condição a condição aqui do senão, tá bom? Então as duas condições têm que ser verdadeiras para ele cair aqui, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, e, certo? Dessa forma. Então eu vou colocar aqui, ó, o número é par e positivo, certo? E aqui embaixo eu vou colocar o que? O número não atende às especificações. Vamos facilitar aqui, né? Não atende às especificações. Tá bom? Para facilitar, para não ficar entrando em muitas, encher de if aqui, né? Encher de else aqui, tá bom? Então não atende às especificações, beleza? Para simplificar. Então vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. Então vamos fazer um exemplo aqui. Então se eu colocar aqui o número 2, vocês vão perceber que ele vai mostrar para mim, ó, é par e positivo, porque ele é par e positivo, certo? Então se eu colocar aqui, por exemplo, ó, agora vamos fechar e vamos executar de novo. Vou colocar aqui o número menos 2, tá? Menos 2, olha lá, ele não atende às especificações. Por quê? Porque as duas têm que ser verdadeiras. Ele é par, porém ele não é positivo. Entendeu? Ele não atende às especificações, né? Então, vamos executar de novo. Vamos colocar aqui, ó, um outro número que seja positivo, porém não par, né? O número 11. Você vê de novo, olha, ele não atende às especificações, porque ele é positivo, porém não é par, tá? Vou fechar aqui e vou colocar o pior dos cenários, né? Um número que nem seja nem positivo e nem par. Então, por exemplo, menos 9. Olha lá, ele não atende as especificações. Então ele só atende as especificações, só mostra para mim essa mensagem aqui se as duas condições forem verdadeiras. Quer ver? Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 18, olha lá, 18 é par e positivo. Entenderam? Agora, se eu colocar o ou uma ou outra sendo verdadeira, ele cai nesse caminho para mim. Então ele fala assim, ó, o número é par, né? Só que não pode ser ele, tem que ser ou positivo, tá? E aqui não tem especificações do mesmo jeito, não vai mudar, tá bom? Aqui, ó, ou ele é par ou ele é positivo, certo? Então, veja só como é que vai mudar. Se eu colocar aqui o número 18, ó, beleza, é par ou positivo. Só que lembra que eu dei o exemplo do 11 e o menos 11, né? Então vamos ver aqui, vamos lá. Então se eu colocar aqui, ó, 11, você vai perceber que ele vai mostrar para mim, ó, 11 é par ou positivo. Ou seja, ele não é par, porém ele é positivo. Entendeu? Então ele entra naquela condição. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos 8, né? Um exemplo aqui, ó, menos 8, você vai perceber, ó, ele é par, mas ele não é positivo. Né? Então ele é par ou positivo. Tá vendo? Menos 8. Agora, a única situação que ele cai ele mostrar essa frase aqui para mim é quando eu coloco, por exemplo, algo assim, ó, menos 21.
não atende especificações, porque ele nem é par e nem é positivo. Entenderam a diferença? Então vocês vão perceber que não tem como ele mostrar, quando eu ponho uma estrutura como essa, não tem como ele mostrar as duas mensagens para mim. Ou ele mostra uma ou mostra outra. Depende do que? Da situação. Depende do valor que está sendo entrado, do input, né? Ele faz a verificação, né? Dentro das condições que eu coloquei aqui e mostra o valor na tela para mim. E mostra a mensagem, a saída que eu tiver, a saída que for para mim aqui. Beleza, pessoal? Então vocês percebam que usar o comando C, a estrutura condicional, não é difícil de fazer, não. É muito fácil até. E ela é muito útil, mas muito útil mesmo e muito usada, tá? Então aí fica só esse exemplo para vocês aí, tá? Como eu disse, tem link nos cards aqui, acesse o GitHub que tá tudo lá, né? Que eu vou colocar lá toda essa codificação, vou colocar lá esses exemplos que eu estou utilizando aqui, beleza? E veja os outros vídeos do canal também que eu peço para vocês. Tá? Os outros vídeos do canal aí, eu vou continuar fazendo vídeos aqui também sobre outras estruturas, né? Usando lógica de programação, tá bom? E peço para vocês aquele praxe do YouTube, né? Compartilhar, né? Curtir, fazer aquela coisa toda que não precisa ficar toda hora falando que fica maçante também, né? Mas eu peço para vocês aí me ajudar a dar essa moral no canal aí. Beleza, galera? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E uma frase que eu não falei no vídeo anterior, lembrei agora que eu esqueci, né? Esqueci, né? Lembrei agora, tá? Somos todos TI. Beleza, galera? Um abraço, valeu, fui!